É falta de articulação do governo mesmo? Ou é o Congresso, a todo custo, tentando colocar o governo de joelhos e, para isso, usurpando a Constituição? Né? A gente viu que o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse hoje em entrevista ao Estúdio I da Globo News que o presidente Lula terá que acionar a justiça porque ele jurou cumprir a Constituição Federal e não pode abrir mão de decisões que são do Executivo. Diga lá, Maza. Boa noite, Tardan. Boa noite, João Paulo Biagi, o pessoal que está acompanhando a gente. Acho que é um pouco das duas coisas, né, Tardan? Tanto uma hipertrofia do Congresso, que é uma coisa que a gente vê escalando a cada vez mais, né, quanto uma falta de articulação do governo, principalmente, eu diria, Tardan, o que está me chamando a atenção é que nessa discussão do IOF, a gente viu uma ausência muito grande do próprio presidente Lula, né? Não se teve muita sinalização nem circulação de conversas que tenham sido conduzidas pelo próprio Lula. Acabou ficando uma coisa muito nas costas do Haddad ali e das lideranças, né, do governo no Congresso, e acabou que parece que a derrota recaiu muito fortemente ali sobre o Ministério da Economia, né, da Fazenda. Então, faz um pouco, né, a falta, né, daquela figura que a gente já teve no passado, um Lula mais ativo, principalmente nessa questão direta de lidar com a política, né, com o Congresso Nacional, e hoje parece um pouco sumido. Eu achei que uma frase que circulou hoje resume bem a situação, né, que teriam líderes ali do governo, aliados do Lula, que dizem que estariam com saudade do Arthur Lira, até por essa questão que você falou, que o Arthur Lira era ali, né? Tinha os seus problemas, mas quando ele fechava acordo, ele combinava, ele cumpria, ele entregava, né? Diferentemente do Hugo Mota, que nem ser criticado mais, nem, né, ter aberto a crítica para ele, quer nesses processos. E aí parece que isso é uma coisa que resume muito bem a relação, né? Parece que vai ser sempre assim agora. O pior relação, né? O pior presidente com a pior relação com o governo federal é o próximo, né? A gente tá vendo um processo que vai crescendo cada vez mais. Só se deteriora, né? Pois é, não, vai crescendo cada vez mais a sanha, né, do legislativo por ter um controle maior sobre o orçamento, você ter mais liberação de emendas e menos transparência e menos controle sobre para onde vai esse dinheiro, e conforme isso vai avançando, de alguma forma a gente vê que as lideranças que são escolhidas por esse grupo para tomar essas posições de controle acabam representando ainda mais, no final das contas, esse interesse. É o que a gente está vendo, né? A gente comentou bastante ontem sobre isso, né? Não é à toa que esse movimento todo do Hugo Mota acontece no momento em que o Flávio Dino está conduzindo uma discussão no Congresso ali né, que você mesmo falou que o pessoal não compareceu hoje mesmo na audiência que estava para debater isso, e ele está conduzindo um processo para tentar dar mais transparência a emendas federais. A gente viu agora, que acho que daqui a pouco a gente vai comentar um outro assunto na pauta, que é justamente políticos que estão sendo alvos de operações envolvendo essa questão das emendas. Então, diante de tudo isso que está acontecendo, a grande dúvida é por que não, né? Por que não dar mais transparência? Por que não avançar em discussão? É isso. E me parece que o Congresso está sentindo isso, está colocar o governo contra a parede, e o governo não está conseguindo responder à altura, Tardan. Só o que a gente vê é derrota, e pelo visto, né, hoje não há mais possibilidade, praticamente, pelo menos no horizonte, de ver o governo Lula conseguindo tocar a agenda que ele quer. Parece que o governo foi eleito, mas ele não vai ter em momento algum desses 4 anos aí a liberdade para propor as coisas que ele quer. Ele vai ter que sempre, né, qualquer coisa que for pensada pela equipe, que foi eleita para isso, que os brasileiros escolheram para governar, vai ter que antes passar por um filtro ali imprevisível com relação ali ao Congresso Nacional, e principalmente a figuras como o Hugo Mota, né? Complicado, né, Tardan? Afinal de contas, o Hugo Mota não foi eleito presidente do Brasil, e tem uma questão que às vezes se esquece muito. O Congresso enche muito a boca para falar, né, que o governo está mal avaliado, e coloca o Lula perguntas para ele, sendo que todas as pesquisas colocam disparadamente o Congresso Nacional como a entidade que menos tem confiança dos brasileiros. Fazem o governo do Lula parecer muito querido, inclusive, quando você compara, né? Uma última pesquisa que eu estava vendo desses dias, se eu não me engano, o Datafolha colocava que o governo, se tinha uma reprovação ali na escala dos 40, a desconfiança com o Congresso batia quase 90%, né, das intenções ali. Então, não é como se esse pessoal tivesse com a moral, entendeu? Com a bola para fazer um julgamento sobre o projeto do Lula, mas é o que na prática está acontecendo, e não há nenhuma perspectiva disso ser mudado, viu, Tardan? E, Maza, você que é quase um bacharel em direito já, me diga aqui, na sua opinião, o Congresso usurpou a Constituição de fato ou não? Acabou que não, eu acho que assim, depende do fundamento que você quer dar, né? Porque o processo de emendas, né, parlamentares, ele faz sentido, ele até constitucionalmente, pela ideia federativa do Brasil, ele é até positivo, né? Porque tem essa questão mesmo, que é um instrumento para possibilitar, né, que a representatividade esteja incluída ali no orçamento, porque o deputado representa uma população e tudo mais. O problema é quando os deputados passam a virar basicamente isso, né, Tardan? Tem muitos, hoje você tem uma parcela do Congresso, o próprio Hugo Mota,
passado, quem sabia da existência dele, né, dentro da população brasileira? Era um cara que não participava dos debates, não se colocava como uma voz ativa em discussão nenhuma, nenhum dos grandes debates da nação, esse tipo de gente ali do Centrão participava, e aí na hora que ia ver essa questão de destinação de emendas, né, essa questão de controlar o orçamento, era o pessoal que se destacava, né? Aqui no Ceará a gente tem uns casos parecidos, né? Ceará que tem grandes tribunos, pessoas que têm opinião, você gostando ou não, você tem o André Fernandes ali pelo PL, você tem o José Guimarães pelo PT, mas aí quando você vai para a questão da emenda, era gente como o Júnior Mano, Yuri do Paredão, que ninguém conhece muito bem o que pensa, né? Não são caras de participar muito do debate público brasileiro, mas que tinham exercer um papel muito forte, muito determinante sobre o orçamento. Aí quando fica nessa figura, Tardá, aí já começa a ficar um pouco mais complicado. Não sei se usurpa a Constituição, porque como eu falei, no fundo há uma perspectiva, essas pessoas foram eleitas, né? Não é qualquer um ali, não dá para automaticamente colocar uma má intenção sobre isso. Agora, se essas emendas tivessem mais transparência, né, e fossem pensadas de uma maneira que não fosse, né, uma forma de pressão, toda a votação, cara, além de ter já o número ali de uma emenda garantido que vai ser executada, ainda usar isso para influir nas votações do governo, né? É até engraçado, assim, rapidinho, quando foram propor as emendas impositivas, o argumento era esse: não, vai ser impositiva porque aí não vai ter que negociar. Antigamente a gente tinha aquela coisa, chegava perto de uma votação de interesse, o governo liberava, né, o dinheiro das emendas para os deputados votarem conforme a vontade deles. E aí o argumento era: não, quando a gente colocar impositiva, essa influência vai diminuir, os deputados vão ter mais liberdade. Foi longe, né? Passou muito longe de ser isso que aconteceu. As negociações continuam e muito pelo contrário, piorou, né? Agora só inverteu o papel. Antes o governo federal fazia o controle a partir da liberação, agora o Congresso faz a pressão em torno da não liberação, né? Então a gente vê um cenário que parece que a coisa tá difícil, viu, Tardan, de ser resolvida de uma maneira que não criasse essas divergências, essas discrepâncias tão grandes entre governo executivo e legislativo.